Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui em mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre como identificar e lidar e aprender a lidar com traumas da infância. Foi um assunto bastante pedido no Instagram e eu acho de muita importância. Então, se esse assunto é um assunto que você sente que vai agregar pra você, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao que eu vou falar aqui ou sobre qualquer outro assunto, deixe nos comentários que eu responderei assim que possível, ok? Então vamos lá. Traumas da infância. As crianças, elas têm uma mente, uma visão muito aberta sobre tudo, sobre o mundo, né? E elas tendem a absorver tudo que estão ao redor delas, sabe? Tanto experiências de cunho positivo como negativos, e elas tendem a guardar isso, sabe? E isso vira uma chavinha nelas que vai moldando elas para aquilo que elas se tornarão quando adultas. Então, possivelmente, muitas pessoas que chegam na fase adulta com muita carga emocional, com muitos traumas, possivelmente têm uma relação na infância. Dentro disso, eu acho muito importante a gente falar da importância do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, até para nós sabermos tratar melhor as nossas crianças, para que elas não cheguem na fase adulta com tantos traumas e tantas cargas emocionais desnecessárias que muitas vezes poderiam ser impedidas, que poderiam ser tratadas, melhor dizendo. Pesquisas em neurologia apontam que é na primeira infância, que é ali a idade da criança, do bebê, até a idade de mais ou menos 6 anos, que nós chamamos de primeira infância, é a idade em que do desenvolvimento cerebral. Tô aqui com a minha colinha, gente, porque não é fácil ter desconcentração. Mas enfim, é a fase do desenvolvimento cerebral da criança. Então é muito importante, eu vou pontuar algumas coisas e é muito importante a gente falar e frisar muito bem cada uma delas, porque cada uma delas está muito relacionada à maneira, ao comportamento da criança e aquilo que vai gerar na criança no futuro, entende? Então vamos falar primeiro sobre o ambiente familiar. Crianças que vivem em um ambiente familiar desestruturado, que tem muitas brigas, muita gritaria, muito desentendimento, possivelmente vai ser uma criança insegura, vai ser uma criança com muitos problemas emocionais no futuro. Porque na fase da primeira infância, o primeiro vínculo emocional que a criança tem, que a criança começa a estabelecer, é na família. É com o pai, é com a mãe, é com aquelas pessoas de convivência, as pessoas mais próximas que convivem geralmente no lar da criança. E se esse lar é desestruturado, desorganizado, o trauma que vai gerar na criança vai ser um trauma, vai ser uma emoção muito grande e a criança talvez não suporte, isso gere um trauma nela. Críticas, muitas críticas. A criança, quando ela é criticada no sentido de... Porque geralmente é assim, quando a criança faz algo de errado, ela é punida severamente. A maioria das vezes acontece isso, ela é punida severamente. Porém, quando ela faz algo bom, ela não é recompensada. E isso gera nela a ideia de que se eu faço algo errado, eu sou punido. Porém, se eu faço algo bom, eu não sou recompensado. Então, tipo, qual é a minha, sabe, tipo, no mundo? Qual a minha função no mundo, sabe? E isso gera um trauma na criança, sabe? Então, é muito bom que a gente saiba a maneira certa de corrigi-los e de recompensá-los quando necessário. Não é que você vai esnobar o seu filho, vai colocar ele num pedestal, porque isso também é perigoso, sabe? Porque quando você priva muito a criança de sentir emoções, quando você priva a criança de frustrações e das coisas que ela tem que passar mesmo no ambiente e no dia a dia, quando ela tiver que enfrentar o mundo sozinha, ela vai ter medo, isso vai gerar um trauma nela, como
Acontece muitas vezes, mas também criticar totalmente a criança e quando ela faz algo bom não recompensá-la por aquilo que ela fez, gera algo ruim na criança. Comparação. É o 2 já. Comparação. Gente, isso é algo gravíssimo. Gravíssimo. Você, além de criticar a criança, você se comparar a ela. Tipo, olha, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não sei o quê. Olha o filho da outra, olha o filho da tia, como é educadinho, como é delicado, como é isso, como é aquilo. A criança vai gerar um comportamento de não sou tão bom quanto. E isso vai gerar na mente dela, quando ela estiver numa adolescência, numa juventude, numa fase adulta, de não querer enfrentar as coisas por não acreditar na sua própria capacidade, porque o que foi gerado nela na infância é não vou enfrentar porque não sou tão bom quanto, porque foi isso que foi gerado dela, você não é tão bom quanto a criança de fulano, você não faz tão bem quanto fulano faz, então isso gera um peso, uma carga na criança, então não compare, isso vai gerar até nela um sentimento de comparação, sabe, de não querer enfrentar as coisas por causa disso, sabe, tipo, ficar se comparando depois. Entendeu? Então não façam isso. Maus tratos. Não tem nem o que falar, né, gente? Uma criança que sofre maus tratos, ela cresce com insegurança, ela cresce com medo, ela cresce insegura. Então, qual as fases disso? Qual as fases de criar essa proteção emocional na criança? Na verdade, o estado emocional da criança, ela se divide em 2. A reatividade e a autorregulação. A reatividade é a maneira com que ela reage a situações de frustrações, como ela reage a determinados estímulos, como ela reage a determinadas situações adversas. E a maneira de autorregulação é como ela se corrige mediante essas situações de frustração. E isso nos leva a falar da criação do vínculo. O vínculo, ele, como eu falei, ele começa na primeira infância, que é vincular com as pessoas que estão ao seu redor, geralmente a família ali, que estão mais próximos, avós, avós, tios, tias, talvez morando na mesma casa, ou pessoas que estão sempre muito próximas da família. E essa parte entra muito a questão do acolhimento do adulto, sabe? De acolher mesmo. Uma coisa que é muito importante, que eu até anotei aqui, porque eu falei, eu tenho que falar disso. Sabe quando a criança se machuca, e ela cai, rala o joelho, acontece alguma coisa, e ela vem pra você apresentar esse problema dela, essa dor dela, e você fala, tipo, não, nem machucou, tipo, volta a brincar. Isso gera um trauma muito grande na criança. Por quê? Porque por mais que seja uma dor relativamente pequena, que nós consideramos muitas vezes pequena, para a criança é a dor dela, é a dor do outro, e dor não tem essa de essa dor é maior que essa dor, dor é dor, cada um tem a sua dor, e para a criança essa é a dor dela, e quando ela vem você trazer esse problema para você, é porque ela espera que em você ela vai ter um suporte para tratar aquela dor, nem que seja você passar um remedinho e falar, não filho, olha, machucou, mas vai ficar tudo bem. Sabe, porque o que gera na cabeça da criança quando você fala, não, nem machucou, tipo, isso aí é drama, é que você não liga pra dor dela, sabe? Então, possivelmente, numa adolescência futura, ela não vai apresentar os problemas dela pra você, porque o que foi gerado na mente dela é isso, a minha dor não é suficiente digna de atenção desse meu suporte, esse suporte que eu falo é a mãe, o pai, enfim, é o cuidador. A minha dor não é tão suficiente. Porque foi gerado isso nela? Porque quando ela foi apresentar a demanda de dor dela pra você, você tratou como qualquer coisa, sabe? E era a dor da criança. Tudo bem, era só honrado, ok, mas era a dor da criança. Ela esperava de você um posicionamento de suporte. Posicionamento que você não deu e que se você não der a devida importância, possivelmente no futuro, ela não vai apresentar as demandas de dor dela pra você, porque foi gerado isso na mente dela, de que a minha dor não é tão bom pra ser apresentada. E nessa criação de vínculo, que nessa primeira infância, na verdade, é quando acontece as habilidades cognitivas, são construídas as habilidades cognitivas. E é importante nessa fase a gente trabalhar a inteligência emocional da criança, a maneira com ensinar a criança a lidar com as situações adversas e como elas acontecem, lidar, porque inteligência emocional é nada mais, nada menos do que reconhecer as próprias emoções e as emoções do outro e saber lidar com cada uma, né? Gente, deixa eu ver aqui.
É muita coisinha. Gente, boa noite, me perdoa. Eu tive que sair, ó, tomei chuva, por isso que eu tô nessa situação aqui, mas eu tô aqui pra terminar o vídeo pra vocês. Então essas são algumas coisas mesmo que eu queria pontuar. Todas essas questões relacionadas aos traumas que são gerados. Então, gente, isso aqui é um vídeo mais pra se ter noção de como acontece. Mas se você nota comportamentos diferentes na sua criança ou coisas relacionadas, procure ajuda. Gente, a terapia comportamental, a terapia tá aí pra isso, sabe? Os psicólogos, eles estudaram, tipo, estudaram muito pra entender isso aqui, o que acontece aqui, o porquê que acontece o que acontece, sabe? Não tem condições de pagar sessões particulares, SUS, sabe? Só não finja que o problema não existe. Porque a criança de hoje é o adolescente daqui a pouco que vai ser o adulto de amanhã, sabe? E adultos, é muito aquilo que eu falei no começo do vídeo. Adultos que chegam na fase adulta com muita carga emocional e com muitas traumas, possivelmente foram coisas, traumas geradas, feridas geradas na infância. Então, cuida da sua criança. Procure ajuda. Procure ajuda. Sabe? E não finja que o problema não tá aí. Não finja que não tá vendo. Porque se você fecha o olho agora, você possivelmente vai ter que abrir ele mais tarde. Talvez quando for a hora de você abrir o olho, vai ser tarde demais. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, se tiverem algumas perguntas relacionadas ao que eu falei ou algumas outras, se eu não conseguir responder, eu vou pesquisar, eu vou procurar ajuda e vou tentar sanar a dúvida de vocês. Coloca nos comentários, deixa o seu like se esse vídeo agregou algo em você. Compartilha se você acha, que você acredita que vai agregar alguma coisa na vida de mais alguém. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.